A graça e a paz. Amados, nós vamos fazer a leitura da palavra. E nesse momento, eu quero pedir aos irmãos que se acalmem, se aquietem, não conversem. Vamos cessar o andar pelo templo. E vamos deixar o Senhor falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para nós. E é importante a gente entender essa palavra nessa noite. Obrigado. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Joel. Joel capítulo 2. Versículo 12. Joel 2, 12. Acharam? Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Obrigado. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-nascidos, devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. E a oração é esta: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor me mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, dizendo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como Ele fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite, e vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o meu grande espírito que enviarei contra vocês.
Verso 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso eu vou derramar o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu espírito, sobre toda a carne. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Gostaria de convidá-los também para Ezequiel capítulo 37. E nós vamos atentar para a semelhança desses textos, e eu quero depois também ler outros textos durante a mensagem. Ezequiel 37, um pouquinho antes de Joel aí. Vai ter Oséias, e aí você tem Ezequiel antes. Diz assim, verso 37, a mão do Senhor estava sobre mim, o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, porém os cobrirei com pele, porém em vocês o espírito, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos com tendões e de carne, e depois de pele, mas eles ainda não tinham o espírito. A seguir ele me disse, profetize, ó filho do homem, profetize, filho do homem. Profetize o espírito, e diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé um exército sobremodo enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz, diz o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, e disse, filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá, e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva num outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. E quando seus compatriotas perguntarem,
vocês não vão dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos de Israel, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles e os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: tirarei os israelitas das nações para onde foram, e vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. E os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem serão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor, seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra de seus antepassados viveram. Amém? Até aqui. Nós lemos esses textos e fizemos uma leitura um pouco grande, mas a fim de trazer uma revelação importante, irmãos. O que esses dois textos têm em comum? Bem, lá em Joel nós temos uma promessa. Lá em Joel há uma palavra de Deus a respeito de Israel, bem como em Ezequiel. Israel tem uma aliança com Deus. E essa aliança, o que na verdade sustenta Israel, embora Israel tenha uma aliança feita a partir de Abraão, Isaque e Jacó, mas o que sustenta na verdade essa aliança é a aliança com Melquisedeque. E é essa aliança que se perpetua pela história. E é por causa desta aliança que Israel existe. E quando Israel estava em caos, em trevas, em destruição, o Senhor vinha com uma palavra: é tempo de arrependimento, é tempo de chorar. Observem que no texto de Joel a ordem era que até aqueles que mamavam deveriam comparecer ao templo para rasgarem as vestes, o coração, rasgar e chorar na presença do Senhor. Os sacerdotes iriam chorar e todo o povo iria estar junto chorando. Haveria um clamor para que o Senhor trouxesse perdão. E a Bíblia diz que quando há, no próprio Joel, quando lemos, quando há arrependimento, quando há quebrantamento, quando há lágrimas, o Senhor se arrepende e Ele traz o livramento, Ele traz a salvação. E o Senhor fala: não, eu vou voltar a trazer chuva para vocês, eu vou tornar a abençoar a vida de vocês. Observem uma coisa interessante, que nessa redenção, Deus não estava prometendo algo além do que o natural, entre aspas. Ele estava prometendo chuva, comida, sustento. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para Israel que sem arrependimento, sem contrição, não haveria vida. Não é que Deus é mau, é que na verdade, sem Deus, longe de Deus, afundado no pecado, há morte. Então Deus fala: se vocês se arrependerem, eu volto a trazer chuva, eu volto a trazer alimento, eu volto a trazer o vinho, eu volto a trazer o óleo sobre a vida de vocês. Mas tem que haver o arrependimento, a contrição, o quebrantamento. Bem, basicamente, essa é a palavra de Joel. E a promessa era de que esse povo quebrantado experimentaria um derramar do Espírito sobre toda a carne. Eu quero apontar para Atos, mas sem chegar em Atos agora. A essência para que haja de fato a manifestação do Espírito é um coração quebrantado, é um arrependimento, é a contrição, é lágrima, é clamor. Então
Todas as vezes na história que havia clamor, havia uma resposta de Deus. Por exemplo, quando Israel estava no Egito e eles clamaram, o Senhor veio. Em Joel, o Senhor fala isso: se vocês clamarem, se vocês chorarem, se vocês rasgarem as vestes e o coração, eu virei. Porque Deus, Ele se inclina àqueles que clamam por Ele. Bem, Ezequiel, nós fizemos essa leitura a fim de que chegássemos a essa reflexão dos ossos. Muitas vezes foi pregado aqui sobre o vale de ossos secos. Eu já preguei várias vezes, pastor Vilaça no mínimo 5 vezes mais, pelo tempo, né? Pregou muito, vale de ossos secos. Já ouvimos inúmeras mensagens sobre o vale de ossos secos. E eu fiz a questão de esticar um pouquinho mais a leitura para que a gente pudesse entender esse contexto. Porque o profeta é levado em uma visão ao vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam misturados, e a Bíblia se preocupa em dizer que eles estavam sequíssimos. Eles não só estavam sequíssimos, mas eles estavam misturados. E esses ossos não tinham possibilidade alguma de vida. O profeta está no meio desse vale de ossos secos, e ele olha para um lado, ele olha para outro, vê osso seco, e então vem rompendo diante daquele silêncio mórbido uma pergunta. O Senhor pergunta para o profeta: filho do homem, por acaso esses ossos podem reviver? Nem o profeta, que sabia da espiritualidade, tinha comunhão com Deus, nem ele tinha esperança de ressurreição. Então ele joga a bola para o próprio Deus, ele fala assim: Senhor, só tu sabes. Porque na verdade, no fundo, o que o profeta estava dizendo era: eu mesmo acho difícil demais, impossível. Pois Deus fala para o profeta: profeta, eu sei, porque acabou a sua fé, mas não a minha. Observe que não há esperança nem mais para a profecia sobre esse povo, está morto. Mas eu digo a você, profeta, abra sua boca e ordene que os ossos se juntem, que nasçam os tendões, que nasça a carne, que cresça a pele, e ordena que o Espírito sopre sobre eles. Assim o profeta faz. Ele começa a profetizar. De repente ele começa a ouvir barulho de ossos, e de repente um osso começa a se juntar ao outro, e os esqueletos começam a tomar forma e se ligarem pelos tendões. Vêm os nervos e crescem, a carne cobre os nervos, vem a pele e cobre a carne, mas eles continuam mortos. De repente o profeta ordena que o Espírito soprasse sobre eles, para que eles voltassem a viver. De repente aqueles mortos abrem os seus olhos, respiram o fôlego da vida, levantam. Aliás, melhor, primeiro eles respiram o fôlego da vida para depois abrir os olhos, né? E levantam. E a Bíblia diz que se torna um exército numeroso, grande e numeroso, né? Grande. Um grande exército que estava morto e agora está de pé. E ele continua dizendo o seguinte, porque a profecia não acabou, ela ainda tem algo. A palavra do Senhor diz então ao profeta, após a visão, para que ele escrevesse em 2 pedaços de madeira, Efraim e Judá, e juntasse esses pedaços, amarrasse, atasse esses pedaços. O profeta fala: o que tem isso a ver? Isso tem nada a ver, Senhor, eu vou ficar juntando madeira. E Deus fala: faz isso, porque eles eram um povo dividido,
e agora eu vou torná-los um só povo. E eu vou torná-los a voltar para a sua terra, e todas as nações saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, sabe por que eu contei essa história para vocês? A gente leu essas duas histórias porque Deus está trabalhando na história para que estas profecias se tornem uma realidade. Nós estamos vivendo tempos de morte, nós estamos vivendo tempos de incredulidade, nós estamos vivendo tempos em que somos levados, empurrados para o pecado. Nós não precisamos mais sair de casa para pecar. O pecado está dentro das nossas próprias casas, dentro dos nossos próprios lares, dos nossos próprios quartos. Nós estamos sendo engolidos pelo mal que está assolando o mundo. E a igreja, parece que diante desse turbilhão de pecados, dessa afronta do inferno, parece que ela tem tentado sobreviver, parece que ela tem procurado uma brecha para respirar e falar: salva-me, Senhor. E parece que assim vamos vivendo os nossos dias, de sobrevivência em sobrevivência. Ufa, hoje eu consegui chegar mais um domingo na igreja e ainda não desviei. E parece, irmãos, que nós estamos numa luta contínua entre mantemos a igreja cheia ou será que a gente desiste? Vamos lutar para encher a igreja e a gente vai conseguir, não vai? E aí, eu estou falando isso agora por causa dos pesares do meu coração. Procuramos fazer trabalhos evangelísticos porque entendemos que temos a missão de levar o reino de Deus. Aí é percussão para lá, expressar-te para cá, cantata para não sei aonde, a fim de evangelizarmos. Mas parece que a gente está patinando, entende? E aí, cadê o resultado? Cadê o fruto? Cadê o povo? Temos feito trabalhos de evangelismo, abrimos as portas para a comunidade, temos judô, temos karatê, trabalhos na madrugada. Cadê o resultado? Cadê gente? Cadê salvos? Isso é com Deus, isso não é um problema nosso. Será que não é um problema nosso? O que está faltando? Qual o problema? Será que é mais atividades? Ora, vamos ter mais atividades. Vamos fazer então mais congressos evangelísticos, vamos sair mais para as ruas, vamos fazer mais coisas, mas será que isso vai produzir mais fruto? Pois deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não terá resultado. Segundo a palavra do Senhor, isso não terá resultado, porque isso é apenas juntar ossos, isso é apenas criar tendões, isso é apenas colocar carne, isso é estender pele. O que falta, na verdade, é uma igreja que tem o Espírito. E você sabe qual é o segredo, irmãos? O segredo é o seguinte: vocês sabem, uma igreja sem Espírito, ela não consegue avançar. Por quê? Porque quando cada osso está no seu osso, ele é uma individualidade. Aquele crânio, ele está sozinho. E um crânio sozinho não tem possibilidade nenhuma de redenção, de ressurreição. Porque é muito difícil você fazer nascer um corpo a partir de um crânio. Então, aquele crânio precisaria se juntar à coluna, se juntar aos outros pedaços dos ossos para poder
ter a possibilidade de ressurreição. Bem, foi isso que aconteceu no profeta. O profeta, quando viu aquela mistura de ossos, e provavelmente pisando em alguns, ele falou: ixi, tinha que juntar o povo aí, os ossos, e está difícil, é complicado. Mas é pela unidade, é pela junção, que o Espírito de Deus vem sobre uma igreja. Nós temos aqui esses dois exemplos. Eu quero levá-los agora para Atos. A gente construiu uma ideia aqui. Agora eu quero na verdade chegar no ponto que eu preciso com vocês nessa noite. Atos capítulo 2. Olha o versículo 4. Aliás, vamos ler o versículo 2. Atos 2:2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajudou-se uma multidão que ficou perplexa. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Começou aqui o sopro do Espírito trazendo vida onde estavam os mortos reunidos. Irmãos, o que nós vamos ver aqui, o que nós vemos em Atos, no capítulo 2, o versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Você fala: bem, isso aí foi por causa da descida do Espírito Santo. Ok, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias também em Atos, capítulo 4, o versículo 31. Olha o verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e muitos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Foi isso que está escrito na sua Bíblia? Não? O que está escrito? Todos. Então diga comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, entendam uma coisa: o propósito de uma igreja é caminhar na dependência do Espírito Santo. Uma igreja que não está cheia do Espírito Santo, ela não pode levar vida a ninguém. Ela não pode ser uma proclamadora ou uma profeta, uma profetisa do Senhor sobre as nações da terra. A igreja foi chamada para enviar o Espírito de Deus aos homens. Mas por que nós precisamos do Espírito Santo? O segredo está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, não vai adiantar. Ontem eu recebi um relato, eu não sei quem foi, mas eu fiquei meio chateado, fiquei muito chateado. Depois eu orei, e aí eu falei: meu Deus, isso não é problema da pessoa, isso é a ausência do Espírito. Nós lutamos, procuramos fazer o expressar-te,
E aí vai irmão da igreja, não se comprometeram. A Marla ontem estava desesperada: pastor, nem a metade do que nós convocamos chegou para trabalhar. O pessoal que nós convocamos para trabalhar não veio. Deu o nome, falou que vinha, não chegou na hora, não veio. Muitos não tiveram compromisso. Outros da igreja, que era um evento evangelístico, falamos isso o tempo inteiro aqui, eles acharam que o evento era para ele. E aí nós falamos: não pode entrar enquanto tiver tendo apresentação. Espera. Eu não volto mais no Expressarte então. Membros da igreja, vocês não estão entendendo. Eu fiquei chateado, eu falei: puxa, será que o povo não está entendendo que isso é um evento evangelístico, que nós estamos aqui para servir a comunidade, as pessoas? Queremos ser servidas em tudo, achamos que o mundo foi feito para a gente. De repente o Senhor começou a ministrar no meu coração: não, você sabe qual é o problema? É que ainda não foi soprado o Espírito. Porque quando o Espírito é soprado, e irmãos, é isso o que eu percebi nesses textos, é que quando o Espírito foi soprado, houve um senso comunitário. Não foi à toa que as duas madeiras foram unidas, é porque é pela unidade que o Espírito de Deus vai se manifestar no mundo. É a unidade da igreja, sabe? Sem divisões, sem partidarismos, sem broncas. É aprendermos a ser de fato servos uns dos outros. Mas isso nós só aprendemos se o Espírito de Deus vier sobre nós e tirar de nós a individualidade, porque nós estamos vivendo tempos de descompromissos. Nós temos compromisso com aquilo que nos interessa, com o dinheiro. Pelo dinheiro nós nos levantamos 4 horas da manhã, mas para o reino de Deus, não. Quantas vezes nós ouvimos dizer as pessoas falando: não, eu não gosto de ir domingo de manhã na igreja porque eu estou tão cansado, eu levanto todo dia às 4 da manhã. Você levanta todo dia às 4 da manhã por quem? Por quem? Mas por quem você levanta no domingo? Ou não levanta? Entenderam, irmãos? Nós não estamos com a presença do Espírito. O que nós estamos fazendo são movimentos de corpos mortos, tentando juntar os ossos, tentando colocar o nervo, a carne, a pele, mas falta o Espírito. E enquanto não houver Espírito, estamos tão mortos quanto os ossos secos. Enquanto não entendermos que precisamos do Espírito de Deus, não haverá em nós condição alguma de vivermos o reino de Deus. E estamos brincando de reino, sim. Eu não estou julgando você, A, B ou C. Eu estou falando no geral. E se nós nos encaixamos nesses princípios, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento. Nós precisamos clamar. Gente, um povo que tem sede de Deus, um povo que ama a Deus, nunca você vai precisar ouvir de um preletor, de um pastor aqui da frente dizer: precisa estar presente. Porque um povo que tem sede de Deus, ele vai estar presente. Ele não vai arrumar desculpas, ele vai fazer de tudo para estar, ele vai se envolver, ele vai querer estar. Bem, ou dizer que haverá um evento evangelístico da igreja, ele vai se prontificar: não, eu estou aqui. Ele vai chegar antes do horário, ele vai querer estar presente, ele vai querer se envolver. Sabe por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo, ele quer servir as pessoas, ele quer servir os irmãos, ele quer agir para a glória de Deus. Agora, se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou morto. Estou cansado, eu não consigo, eu não suporto. Irmãos, nós precisamos de você. Não dá, eu não posso. Qual é a força que você tem? Eu estou tão cansado, porque a minha força, tudo que eu tenho, eu dou para o meu trabalho, eu dou para o dinheiro. Porque o dinheiro é o meu Senhor, é Ele quem me sustenta, não é Deus. Deus, eu não posso nem domingo de manhã na igreja, 9 horas, porque eu estou tão cansado. E eu preciso recuperar forças para a segunda-feira, porque o meu Deus me espera.
Porque é assim que nós agimos, irmãos. Porque é o nosso coração, porque estamos mortos. Porque nós estamos precisando da vida de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando isso aqui com raiva. Estou falando aqui com peso, com nada. Estou falando aqui porque o Senhor está incendiando no meu coração um tempo novo. Eu creio. Estou falando isso para vocês para que a gente veja a nossa realidade. E deixa eu perguntar para vocês. Eu estou errado? 3 acham que não. Ah, que susto. Ufa. Vocês acham que eu estou errado? Como igreja, vocês acham que o que eu estou falando é verdade? Então, irmãos, o que eu estou falando aqui é verdade. Aí você fala assim: pastor, então peraí, vai ter que me sacrificar mais ainda? Mas pastor, eu estou cansado, eu não consigo. Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Há uma promessa de Deus para a gente. Não é você pela sua força que vai realizar a obra de Deus. Tem muita gente aqui que está com medo de se envolver com a obra de Deus, porque está com medo de começar e não conseguir terminar, porque está com medo de se comprometer, de fazer a coisa, porque sabe que não vai conseguir mesmo, e não vai mesmo não. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, entenda isso. Aqueles irmãos estavam reunidos lá em Atos, buscando ao Senhor, e a Bíblia disse que de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, de repente, o Espírito do Senhor veio, e todos os que estavam reunidos naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam cheios do Espírito, e houve como consequência de uma vida cheia do Espírito, a necessidade de compartilhar isso, porque aquele povo estava incendiado de Deus, aquele povo estava cheio de Deus, e é interessante porque estava se cumprindo a palavra de Deus de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, porque o ser testemunha é consequência de quê? De ser cheio do Espírito. E aqueles irmãos estavam cheios do Espírito, e eles começavam a testemunhar, e eles começavam a pregar, e eles saíam, e iam falando do reino de Deus, e a igreja começou a crescer, a despeito da perseguição, a despeito das mortes dos crentes, a despeito de tudo. Aquela igreja não parou de crescer, até chegar a nós hoje. Se você observar lá Atos 4 que nós lemos, eles fizeram o quê? Tendo eles orado, o lugar onde eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu logo em seguida? Com autoridade, com intrepidez, eles anunciaram a palavra do Senhor. Sabe o que falta? Oração, cheios do Espírito, anunciar a palavra com intrepidez. Irmãos, ninguém prega a palavra se não for pelo Espírito. Uma igreja só tem poder de anunciar o reino de Deus se ela for cheia do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser um povo unido. Precisamos fazer cair por terra as nossas diferenças, que às vezes são os nossos deuses. São mais importantes do que a própria ação do Espírito pela unidade. Não, eu tenho unidade com todo mundo, menos com aquele ali, porque aquele ali é um falso, e eu não vou me associar com esses falsos aí da igreja. Por que você não senta com falso e resolve a sua diferença com falso? Ah, pastor, eu não estou aguentando ali o irmão ciclano. Estou na igreja, mas aquele ciclano ali não me desce pela goela. Por que você não senta com o ciclano que não desce pela goela e unta com o óleo do Espírito e engole o irmão com alegria? No bom sentido, né? Não é engolir de raiva, mas engolir. Puxa, irmão, você não me descia. Sabe por quê, irmãos? Se nós somos um povo cheio do Espírito Santo, as diferenças, os pecados, eles têm que cair por terra, porque somos um povo cheio do Espírito de Deus. E nós precisamos ser um povo cheio do Espírito. Para encerrar,
E eu espero estar sendo claro aqui com vocês nessa noite. Isaías capítulo 61, que foi um texto inclusive que nós lemos na quarta-feira, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Um povo cheio do Espírito Santo, é restaurado nele o desejo, o amor, a paixão, a gana pelo reino de Deus. É um povo sedento por Deus, é um povo que onde fala em estar reunido, ele quer estar presente, porque ele ama o Senhor. Você sabe qual devia ser o nosso problema? Nosso problema aqui deveria ser o seguinte: na reunião dos jovens ter os velhos, na reunião das mulheres ter os homens, na reunião dos homens ter as mulheres. Mas meu irmão, aquela reunião só para as mulheres. Ah, mas eu estava com tanta vontade de estar presente onde o Senhor está. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero estar, a gente canta, né? Eu só quero estar onde tu estás. Mas você quer mesmo? Senhor, eu quero estar presente, meu coração está movido, meu coração está incendiado pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor. Eu quero, Senhor, e minha oração essa semana por vocês nem imaginam, mas eu estava por trás orando por vocês, pedindo ao Senhor: Senhor, restaura, dá esse povo coração tão sedento para evangelizar que eles fiquem loucos, não saibam o que fazer. Estamos aqui, irmãos, a gente vai ter uma cantata dia 19 e 20 de outubro, e Deus tem colocado no nosso coração o desejo. Tudo que eu tenho feito, trabalhado, é para evangelismo. A gente levantou esse coral com um propósito: evangelizar. O coral vai estar apresentando uma cantata. O tema dessa cantata é Imensa Graça. Nós fizemos 2 tipos de convite: uma panfletagem, 5.000, você pode pegar à vontade para colocar nas casinhas do correio, para colocar no teu estabelecimento comercial, para levar para a tua escola, para colocar onde você quiser, levar para onde você quiser. Esse aqui, nós fizemos o seguinte: nós vamos incentivar você a orar. Você vai orar e você vai pedir a Deus uma família para você entregar esse convite. Se Deus colocar no seu coração 2 famílias, pega 2 convites. Se Deus colocar no seu coração 3 famílias, pega 3 convites. Você chega lá, você vai na família e fala assim: olha, eu vim aqui entregar esse convite, nós estivemos orando lá na igreja, e o Senhor colocou no meu coração fazer um convite para você e a sua casa. E está aqui, quero convidá-lo a estar conosco no dia 19 e 20 de outubro. Teremos uma cantata, e você foi quem Deus colocou no meu coração. Está aqui. E sai. O que você vai fazer? Volta aqui na igreja, entrega o seu nome para a Sônia ou para mim, e vai falar assim: pastor, está aqui, o nome da família é essa aqui, e nós vamos estar orando todos os dias por essa família até o dia da cantata, para que Deus possa trazê-los, para que eles sejam salvos. Mas isso não vai adiantar se nós não formos um povo cheio do Espírito Santo. Porque se não formos um povo cheio do Espírito Santo, você sabe o que vai acontecer? A gente vai querer vir para a igreja, porque é a cantata da minha igreja. Aí a gente vai querer sentar nos primeiros lugares, os visitantes vão ficar lá atrás, a gente não está nem aí para os visitantes, porque a gente quer ficar acomodado no nosso lugarzinho, porque a gente veio assistir a apresentação teatral. Aí a gente vai falar assim: nossa, não ficou tão legal? Podia ter ficado melhor? Não gostei muito. Eu não gostei da roupa, acho que a roupa do coral não estava legal. Fazer o quê, né? A igreja faz tudo mesmo assim. Você não fez nada, você nem orou pelo evento, criticou e vai embora. Sabe por quê? Porque falta o Espírito. Agora, se nós formos um povo cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar de olho nos visitantes. Nós vamos nos levantar dos nossos primeiros lugares
e vamos abraçar os nossos visitantes e colocá-los do nosso lado. Nós vamos servir os nossos visitantes, nós vamos amar os nossos visitantes. A gente vai ser um povo tão acolhedor que o visitante não vai querer nem ir embora para casa, porque nós somos um povo cheio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos? Vocês estão entendendo a diferença? O que nós precisamos é ser um povo cheio do Espírito Santo. Não dá para a gente ficar ensinando para a igreja etiqueta, como que faz, como que não faz, como que deve ser, como não deve ser. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser um povo cheio do Espírito, porque um povo cheio do Espírito sabe como vai agir. E a minha pergunta para você é o seguinte: você quer ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, mas eu já fiz tantas vezes, já orei tantas vezes. Irmãos, continua orando, porque enquanto você não for cheio do Espírito de Deus, não sossegue, não pare. É a sua vida espiritual. E quando Deus encher você, a sua vida será poder de Deus para onde você for, testemunho, unção de Deus, as suas palavras vão fluir vida. Sabe o que aconteceu com a igreja de Atos? Aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam anunciando a palavra com intrepidez, havia unidade, havia comunhão, havia amor naqueles irmãos, e as pessoas olhavam para eles e falavam assim: nossa, mas esse povo é muito unido, que povo é esse? A cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, porque eles estavam todos os dias juntos, eles oravam juntos, eles buscavam o Senhor juntos, não havia cansaço de trabalho. E olha aqui naquela época ali, irmãos, tinha muita gente que tinha trabalho braçal, estava na lavoura, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você pode trabalhar o dia inteiro, de sol a sol, ou no sol o dia inteiro, todos os dias. Quando você chegar em casa, você vai falar assim: puxa, eu estou aqui assistindo essa televisão, mas eu estou com a vontade de orar com alguém. Ai, que vontade de sair e testemunhar Jesus, meu coração não aguenta. Aí você vai ligar para alguém e falar assim: meu irmão, o que você está fazendo? Ah, eu vou para aí agora, porque eu não estou aguentando. E aí você vai na casa desse irmão e nós vamos comungar juntos e vamos começar a testemunhar Jesus. Ah, a gente vai querer testemunhar Jesus no nosso trabalho, a gente vai querer falar de Cristo. Aí os outros vão falar assim: isso, você tem que ter sabedoria, hein, irmão, cuidado. Que cuidado o quê? Eu estou cheio da presença de Deus, senão eu vou explodir. Porque você tem unção de Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que Ele te ungiu a pregar. Ele te ungiu a pregar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique em pé. Aleluia. Nós vamos orar.